Em um mundo onde a riqueza e a pobreza se cruzam nas ruas da cidade, às vezes o destino prepara encontros que desafiam todas as expectativas e transformam vidas para sempre. O sol de meio-dia castigava impiedosamente a pequena oficina mecânica na periferia de São Paulo. Rafael Silva, de 35 anos, estava mergulhado até a cintura no motor de uma BMW preta, suas mãos calejadas, trabalhando com a precisão de quem havia dedicado a vida inteira àquela profissão. O suor escorria por sua testa enquanto ele ajustava cuidadosamente cada peça, sabendo que aquele conserto representava mais do que um simples trabalho. Era a diferença entre ter ou não ter comida na mesa para seus filhos gêmeos naquela semana. A oficina de Rafael era pequena e modesta, com ferramentas organizadas em prateleiras improvisadas e um cheiro característico de óleo e graxa que impregnava cada canto do ambiente. As paredes descascadas contavam a história de anos de trabalho árduo, mas também de dignidade e honestidade. Ali, Rafael havia construído sua reputação como um dos melhores mecânicos da região, conhecido não apenas pela qualidade de seu trabalho, mas também pela integridade com que tratava cada cliente. Naquele dia específico, uma presença inusitada chamou sua atenção. Do outro lado da oficina, uma mulher elegante observava seus movimentos em silêncio. Isabela Montenegro, de 32 anos, estava ali não como proprietária do veículo, mas acompanhando um amigo que havia trazido seu carro para conserto. Vestindo um elegante vestido verde que contrastava drasticamente com o ambiente rústico da oficina, ela se destacava como uma esmeralda em meio ao ferro e à graxa. Isabela era herdeira de um dos maiores conglomerados empresariais do país, acostumada aos luxos e facilidades que o dinheiro proporcionava. Sua vida transcorria entre reuniões de negócios, eventos sociais e viagens internacionais. Raramente ela se encontrava em ambientes como aquele, onde o trabalho braçal e a simplicidade reinavam supremos. No entanto, algo na dedicação e no cuidado com que Rafael trabalhava capturou sua atenção de forma inexplicável. Enquanto aguardava o término do serviço, Isabela observou Rafael interagir com outros clientes. Notou como ele explicava pacientemente cada problema encontrado, como negociava preços justos mesmo quando poderia cobrar mais, e como tratava cada pessoa com o mesmo respeito, independentemente da condição social ou do tipo de veículo que dirigiam. Havia uma nobreza natural em seus gestos que transcendia qualquer título ou conta bancária. Foi durante uma pausa no trabalho que a conversa entre eles começou de forma natural. Rafael, percebendo a presença prolongada da elegante desconhecida, aproximou-se com um sorriso gentil e ofereceu um copo d'água gelada, gesto simples que demonstrava sua educação e consideração pelos outros. Isabela aceitou agradecida e, aos poucos, uma conversa fluiu entre eles. Rafael falou sobre sua rotina diária, sobre os desafios de manter a oficina funcionando em tempos difíceis e sobre como cada concerto representava uma pequena vitória em sua luta cotidiana. Suas palavras eram simples, mas carregadas de uma sinceridade que Isabela raramente encontrava em seu círculo social. Não havia pretensão ou tentativas de impressionar, apenas a honestidade crua de um homem que conhecia o valor real do trabalho e da perseverança. Durante a conversa, Rafael mencionou casualmente seus filhos gêmeos, Pedro e Ana, de 10 anos. Seus olhos se iluminaram ao falar sobre eles, revelando o amor profundo e incondicional que sentia por suas crianças. Contou como eles o esperavam ansiosamente todos os dias ao final do expediente, como faziam as tarefas escolares na pequena mesa no fundo da oficina quando não havia onde deixá-los, e como sonhavam com um futuro melhor. Foi então que Rafael compartilhou a parte mais dolorosa de sua história. 3 anos antes, sua esposa Maria havia perdido a batalha contra o câncer, deixando-o sozinho para criar os gêmeos.
A doença havia consumido todas as suas economias, forçando-o a vender a casa e a se mudar para um pequeno apartamento alugado próximo à oficina. Desde então, ele havia se tornado pai e mãe, trabalhando incansavelmente para garantir que Pedro e Ana tivessem tudo o que precisavam, mesmo que isso significasse sacrificar suas próprias necessidades. A sinceridade e a dor contidas nas palavras de Rafael tocaram o coração de Isabela de uma forma que ela jamais havia experimentado. Ali estava um homem que, apesar de todas as adversidades, mantinha sua dignidade intacta e seu amor pelos filhos como força motriz de sua existência. Naquele momento, algo profundo se moveu dentro dela. Uma compaixão genuína que transcendia qualquer diferença social ou econômica. Se essa história está tocando seu coração, como tocou o meu, deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer essa incrível jornada de compaixão e transformação. Inscreva-se no canal para não perder nenhum capítulo dessa emocionante narrativa. E me conte nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Adoro saber que nossa comunidade se estende por todo o Brasil e pelo mundo. Isabela Montenegro deixou a oficina naquele dia com o coração pesado e a mente em turbilhão. Durante todo o trajeto de volta para sua mansão, na zona sul de São Paulo, as palavras de Rafael ecoavam em seus pensamentos como um mantra poderoso que questionava tudo aquilo em que ela havia baseado sua existência até então. O contraste entre a simplicidade genuína do mecânico e a artificialidade de seu próprio mundo nunca havia sido tão evidente. Chegando em casa, Isabela caminhou pelos cômodos luxuosos de sua residência com um olhar completamente novo. Os móveis importados, as obras de arte valiosas, os tapetes persas, tudo aquilo que antes representava conquista e status, agora parecia vazio de significado real. Cada objeto caro contrastava dolorosamente com a imagem de Rafael trabalhando sob o sol escaldante para garantir o sustento de seus filhos. Naquela noite, Isabela não conseguiu dormir. Deitada em sua cama king size com lençóis de seda egípcia, ela pensava no pequeno apartamento onde Rafael criava Pedro e Ana sozinho. Imaginava como seria a rotina deles. O pai, chegando cansado do trabalho, preparando o jantar com as próprias mãos, ajudando nas lições de casa, contando histórias antes de dormir. Havia uma riqueza naquela simplicidade que todo o dinheiro do mundo não poderia comprar. Durante os dias seguintes, Isabela se pegou pesquisando discretamente sobre a vida de Rafael. Descobriu que ele era respeitado e querido na comunidade, conhecido por sua honestidade e por nunca ter recusado ajuda a um vizinho necessitado, mesmo quando ele próprio passava dificuldades. Soube também que os gêmeos eram excelentes alunos, educados e carinhosos, reflexo direto da criação amorosa que recebiam do pai. A milionária começou a questionar o propósito de sua própria existência. Havia herdado uma fortuna construída ao longo de gerações, mas o que havia feito com esse privilégio? Suas contribuições para a sociedade se limitavam a doações esporádicas para organizações beneficentes, mais por obrigação social do que por genuína compaixão. Nunca havia realmente se conectado com as pessoas que suas doações supostamente ajudavam. Isabela decidiu retornar à oficina alguns dias depois, dessa vez sem acompanhantes. Queria observar Rafael em seu ambiente natural, entender melhor o homem que havia causado tal impacto em sua visão de mundo. Chegou no final da tarde, quando o movimento já havia diminuído, e encontrou Rafael organizando suas ferramentas com o mesmo cuidado e dedicação que aplicava a todos os aspectos de sua vida. Desta vez, a conversa fluiu ainda mais naturalmente. Rafael compartilhou mais detalhes sobre seus filhos, como Pedro sonhava em ser engenheiro e como Ana desejava se tornar professora. Falou sobre as dificuldades de equilibrar trabalho e paternidade,
sobre as noites em claro, quando os filhos ficavam doentes e ele não tinha como pagar um médico particular, sobre os momentos de alegria simples que tornavam todos os sacrifícios válidos. Isabela percebeu que Rafael possuía uma sabedoria que transcendia qualquer educação formal. Suas reflexões sobre a vida, sobre valores e sobre relacionamentos humanos tinham uma profundidade que ela raramente encontrava entre os acadêmicos e empresários de seu círculo social. Ele havia aprendido sobre amor, perda, responsabilidade e perseverança através da experiência vivida, não através de livros ou teorias. O que mais impressionava Isabela era a ausência de amargura em Rafael. Apesar de todas as adversidades que enfrentara, ele mantinha uma perspectiva positiva da vida e uma fé inabalável no futuro. Não culpava o destino, a sociedade ou circunstâncias além de seu controle. Simplesmente aceitava sua realidade e trabalhava incansavelmente para melhorá-la, um dia de cada vez. Durante essas visitas, Isabela também teve a oportunidade de conhecer Pedro e Ana quando eles apareceram na oficina após a escola. As crianças eram educadas, inteligentes e carinhosas, tratando o pai com um respeito e amor que transpareciam em cada gesto e palavra. Vê-los juntos, Rafael ajudando com os deveres de casa entre um concerto e outro, os gêmeos organizando ferramentas para ajudar o pai, confirmou para Isabela que havia encontrado algo raro e precioso. A milionária começou a elaborar mentalmente formas de ajudar aquela família sem ferir o orgulho de Rafael. Sabia que ele era um homem íntegro que jamais aceitaria caridade, mas também reconhecia que havia maneiras mais sutis e respeitosas de oferecer apoio. A questão não era simplesmente dar dinheiro, mas criar oportunidades genuínas que permitissem a Rafael prosperar através de seu próprio mérito e trabalho. Isabela percebeu que ajudar Rafael não seria apenas um ato de bondade, seria também uma oportunidade de redenção pessoal. Por anos, havia vivido uma vida de privilégios sem verdadeiro propósito. Agora, finalmente, havia encontrado uma causa que tocava sua alma e despertava o melhor de sua humanidade. A transformação que estava começando em seu coração prometia ser tão profunda quanto aquela que ela planejava promover na vida de Rafael e seus filhos. Isabela Montenegro passou semanas desenvolvendo cuidadosamente um plano que pudesse transformar a vida de Rafael e seus filhos sem comprometer a dignidade e o orgulho do mecânico. Ela sabia que qualquer tentativa direta de ajuda financeira seria prontamente rejeitada por um homem de caráter tão íntegro. Era preciso criar oportunidades genuínas que permitissem a Rafael prosperar através de seu próprio talento e dedicação. A primeira ideia surgiu durante uma reunião de conselho em uma das empresas da família. Isabela controlava, entre outros negócios, uma frota significativa de veículos corporativos que requeria manutenção constante. Tradicionalmente, esses serviços eram terceirizados para oficinas de grande porte, mas não havia nada que impedisse a contratação de um mecânico independente, especialmente um com a reputação de excelência que Rafael havia construído. Isabela começou a pesquisar discretamente o histórico profissional de Rafael. Descobriu que ele havia trabalhado por anos em concessionárias renomadas antes de abrir sua própria oficina, acumulando certificações e experiência com os modelos mais sofisticados do mercado. Suas referências eram impecáveis e vários clientes anteriores falavam não apenas de sua competência técnica, mas também de sua honestidade inquestionável. A milionária elaborou uma proposta de contrato de manutenção que seria financeiramente atrativa para Rafael, mas que também representaria valor real para suas empresas. Não seria caridade disfarçada, mas sim uma parceria comercial legítima, baseada em mérito e competência. O contrato incluiria a manutenção regular de uma frota de 20 veículos executivos, garantindo uma receita estável e previsível para a oficina.
Paralelamente, Isabela começou a pensar nas necessidades educacionais de Pedro e Ana. Através de contatos discretos, descobriu que ambos eram alunos excepcionais em sua escola pública, mas que tinham acesso limitado a recursos que poderiam potencializar seus talentos. Pedro demonstrava aptidão excepcional para matemática e ciências, enquanto Ana se destacava em literatura e línguas. A milionária pesquisou programas de bolsas de estudo em escolas particulares de qualidade, bem como cursos extracurriculares que poderiam enriquecer a educação das crianças. Descobriu que várias instituições ofereciam bolsas de estudo baseadas em mérito acadêmico e necessidade financeira, e que Pedro e Ana se qualificariam facilmente para tais programas. Isabela também considerou a situação habitacional da família. O pequeno apartamento alugado onde Rafael criava os filhos era adequado, mas limitado. Ela começou a explorar opções de financiamento habitacional que poderiam permitir à família adquirir uma casa própria, algo que proporcionaria estabilidade e seria um investimento no futuro das crianças. Durante suas visitas à oficina, Isabela observava cuidadosamente as necessidades do negócio. Notou que Rafael trabalhava com ferramentas antigas, mas bem conservadas, que algumas máquinas precisavam de atualizações e que havia espaço para expansão dos serviços oferecidos. Começou a pesquisar equipamentos que poderiam modernizar a oficina e aumentar sua capacidade de atendimento. A milionária sabia que a abordagem seria crucial. Rafael era um homem perspicaz que certamente desconfiaria de coincidências muito convenientes. Era preciso apresentar as oportunidades de forma natural e convincente, de modo que ele as visse como resultado de seu próprio mérito e não como atos de piedade de uma mulher rica. Isabela decidiu começar com o contrato de manutenção da frota corporativa. Seria a abordagem mais direta e profissional, baseada puramente em competência técnica e necessidades comerciais legítimas. Se Rafael aceitasse e se saísse bem, o que ela tinha certeza de que aconteceria, isso abriria caminho para outras oportunidades. Para tornar a proposta mais convincente, Isabela elaborou um processo de seleção aparentemente rigoroso. Pesquisou outros mecânicos da região, obteve orçamentos comparativos e criou critérios objetivos de avaliação. Rafael seria avaliado junto com outros candidatos, mas seus qualificações e reputação o colocariam naturalmente à frente da concorrência. A milionária também começou a preparar o terreno para as oportunidades educacionais das crianças. Através de contatos em instituições de ensino, descobriu sobre programas especiais para estudantes talentosos, de famílias de baixa renda. Começou a sutilmente mencionar esses programas durante suas conversas com Rafael, apresentando-os como oportunidades gerais disponíveis na cidade, não como algo especificamente direcionado para seus filhos. Isabela percebeu que seu plano exigiria paciência e sutileza. Mudanças muito rápidas ou dramáticas poderiam despertar suspeitas e causar desconforto em Rafael. Era preciso permitir que as transformações ocorressem de forma gradual e aparentemente natural, sempre respeitando o orgulho e a autonomia do mecânico. Mais importante ainda, Isabela reconheceu que seu envolvimento na vida de Rafael e seus filhos não poderia ser temporário ou superficial. Se realmente quisesse fazer a diferença, precisaria estar comprometida a longo prazo, oferecendo não apenas oportunidades financeiras, mas também apoio emocional e orientação quando necessário. A milionária sentia que estava embarcando em uma jornada que transformaria não apenas a vida de Rafael e seus filhos, mas também sua própria existência. Pela primeira vez, havia encontrado um propósito que transcendia seus próprios interesses e que poderia dar significado real à sua fortuna e influência. A manhã de terça-feira amanheceu com uma brisa suave, que contrastava com a ansiedade que Isabela sentia ao dirigir-se à oficina de Rafael. Em sua pasta executiva, carregava uma proposta comercial cuidadosamente elaborada
que poderia representar o primeiro passo real na transformação da vida daquela família que havia tocado seu coração de forma tão profunda. Isabela havia passado a noite anterior revisando cada detalhe do contrato, certificando-se de que todos os termos fossem justos, profissionais e vantajosos para ambas as partes. Não podia haver qualquer indício de que se tratava de algo além de uma decisão comercial baseada puramente em mérito e competência técnica. Chegando à oficina, encontrou Rafael trabalhando em um caminhão de entrega, suas mãos hábeis navegando através do motor com a precisão de um cirurgião. O som metálico das ferramentas e o cheiro familiar de óleo e graxa criavam uma sinfonia industrial que havia se tornado estranhamente reconfortante para Isabela durante suas visitas anteriores. Rafael a cumprimentou com o sorriso genuíno que havia se tornado sua marca registrada, limpando as mãos em um pano antes de se aproximar. Isabela notou como ele sempre mantinha a cortesia e o respeito, independentemente da diferença social entre eles, uma qualidade que apenas reforçava sua convicção de que havia feito a escolha certa. Com o coração acelerado, Isabela explicou que representava um grupo de empresas que necessitava de serviços de manutenção automotiva confiáveis e de qualidade. Mencionou que havia pesquisado mecânicos na região e que o nome de Rafael havia sido consistentemente recomendado por sua competência e integridade profissional. Rafael ouviu atentamente enquanto Isabela delineava os detalhes da proposta. O contrato envolveria a manutenção preventiva e corretiva de uma frota de 20 veículos executivos, incluindo sedãs de luxo e SUVs de alto padrão. Os serviços seriam regulares e bem remunerados, proporcionando uma fonte de renda estável e significativa para a oficina. O mecânico demonstrou interesse genuíno, fazendo perguntas técnicas perspicazes sobre os tipos de veículos, frequência de manutenção e expectativas de qualidade. Suas questões revelaram não apenas competência técnica, mas também uma compreensão sofisticada dos aspectos comerciais do negócio automotivo. Isabela explicou que o processo de seleção envolveria uma avaliação técnica, onde Rafael teria a oportunidade de demonstrar suas habilidades trabalhando em um dos veículos da frota. Também mencionou que referências e histórico profissional seriam considerados, áreas onde ela sabia que Rafael se destacaria naturalmente. O que mais impressionou Isabela foi a reação comedida de Rafael à proposta. Em vez de demonstrar entusiasmo exagerado, ele pediu tempo para analisar cuidadosamente os termos do contrato e considerar se sua oficina teria capacidade para atender adequadamente às demandas do projeto. Essa cautela profissional apenas confirmou que ele era exatamente o tipo de pessoa íntegra com quem ela queria estabelecer uma parceria. Rafael mencionou suas preocupações sobre manter a qualidade de atendimento para seus clientes regulares enquanto assumia um contrato de tal magnitude. Explicou que não gostaria de comprometer os relacionamentos já estabelecidos em busca de oportunidades maiores, demonstrando uma lealdade e senso de responsabilidade que tocaram profundamente Isabela. Durante a conversa, Pedro e Ana chegaram da escola, carregando suas mochilas e cumprimentando educadamente a visitante de seu pai. Isabela observou a interação familiar, como Rafael imediatamente perguntou sobre o dia escolar das crianças. Como elas se sentaram para fazer os deveres em uma pequena mesa no canto da oficina, como se ajudavam mutuamente com as lições. As crianças trabalhavam silenciosamente em suas tarefas, ocasionalmente pedindo ajuda ao pai, que interrompia seu trabalho para explicar conceitos de matemática ou ajudar com exercícios de português. Era evidente que a educação dos filhos era uma prioridade absoluta para Rafael, mesmo em meio às demandas de seu trabalho.
Isabela notou como Pedro demonstrava curiosidade sobre o funcionamento dos motores, fazendo perguntas técnicas ao pai durante as pausas nos estudos. Ana, por sua vez, estava lendo um livro além do material escolar obrigatório, evidenciando sua paixão pela literatura e aprendizagem. Observando aquela cena cotidiana de dedicação familiar e educacional, Isabela sentiu-se ainda mais determinada a criar oportunidades para aquela família excepcional. Havia uma harmonia e um amor genuíno que transcendiam qualquer limitação financeira, mas que poderiam florescer ainda mais com as oportunidades adequadas. Rafael pediu alguns dias para consultar um advogado amigo sobre os termos do contrato, demonstrando novamente sua prudência e profissionalismo. Isabela ficou impressionada com sua abordagem meticulosa. Muitos outros em sua situação teriam aceitado imediatamente, sem questionamentos. Antes de partir, Isabela observou Rafael explicar a Pedro como funcionava o sistema de injeção eletrônica do veículo em que estava trabalhando. A paciência e clareza com que transmitia conhecimento técnico para o filho revelavam não apenas sua competência profissional, mas também suas qualidades como educador natural. Enquanto se despedia, Isabela carregava a certeza de que Rafael não apenas aceitaria a proposta, mas que superaria todas as expectativas. Mais importante ainda, sabia que estava dando o primeiro passo em uma jornada que transformaria vidas e daria novo significado à sua própria existência. 3 dias depois de receber a proposta, Rafael convocou uma reunião familiar que mudaria para sempre o curso de suas vidas. Sentado à pequena mesa da cozinha de seu modesto apartamento, com Pedro e Ana ao seu lado, ele segurava cuidadosamente o contrato que havia sido analisado minuciosamente por seu amigo advogado. A proposta era genuinamente vantajosa. Os valores oferecidos eram justos e condizentes com o mercado, os prazos eram realistas e as cláusulas contratuais demonstravam seriedade e profissionalismo. Mais importante ainda, representava uma oportunidade de estabilidade financeira que Rafael jamais havia imaginado possível para sua pequena oficina. Rafael explicou aos filhos o significado daquela oportunidade. O contrato garantiria uma renda mensal estável, que permitiria melhorias significativas em suas vidas, desde pequenos luxos como refeições mais variadas, até investimentos importantes como materiais escolares de melhor qualidade e até mesmo a possibilidade de mudarem para uma casa própria. Pedro e Ana ouviram atentamente enquanto o pai delineava os desafios que a aceitação do contrato traria. Seria necessário trabalhar mais horas, possivelmente contratar um ajudante e reorganizar completamente a rotina da oficina. Rafael queria que os filhos compreendessem que, embora a oportunidade fosse excelente, também exigiria sacrifícios e adaptações de toda a família. O que mais emocionou Rafael foi a reação dos gêmeos. Em vez de demonstrarem preocupação ou egoísmo, Pedro e Ana expressaram orgulho pela oportunidade que o pai havia conquistado através de seu trabalho árduo e reputação impecável. Eles compreendiam intuitivamente que aquela proposta era resultado direto dos valores de honestidade e dedicação que Rafael havia cultivado ao longo dos anos. Ana perguntou se o novo contrato significaria que o pai teria menos tempo para ajudá-los com os deveres de casa. Rafael a tranquilizou, explicando que, embora pudesse haver alguns ajustes na rotina, a educação deles continuaria sendo sua prioridade absoluta. Prometeu que encontrariam maneiras de manter sua proximidade familiar, mesmo com as novas demandas profissionais. Pedro questionou se poderia continuar ajudando na oficina após a escola, pois havia desenvolvido um interesse genuíno pela mecânica e gostava de aprender observando o pai trabalhar. Rafael sorriu, explicando que haveria ainda mais oportunidades para ele aprender, especialmente com veículos mais sofisticados que o contrato traria.
Após conversarem extensivamente sobre todos os aspectos da decisão, Rafael convocou uma votação familiar. Queria que Pedro e Ana se sentissem parte integral do processo decisório, compreendendo que as escolhas da família afetariam a todos e que cada membro tinha voz ativa no futuro que construiriam juntos. A votação foi unânime. Todos concordaram que Rafael deveria aceitar a proposta. Os gêmeos expressaram entusiasmo não apenas pelas melhorias materiais que viriam, mas principalmente pelo reconhecimento que o contrato representava do talento e caráter de seu pai. Na manhã seguinte, Rafael chegou cedo à oficina para ligar para Isabela e comunicar sua decisão. Sua voz carregava uma mistura de gratidão, determinação e uma leve ansiedade. A consciência de que estava embarcando em um novo capítulo de sua vida profissional, que traria tanto oportunidades quanto responsabilidades aumentadas. Isabela recebeu a notícia com uma alegria contida, mas profunda. Parabenizou Rafael pela decisão e agendou uma reunião para finalizar os detalhes contratuais e discutir a implementação dos serviços. Sua satisfação ia muito além do aspecto comercial. Sabia que estava testemunhando o primeiro passo de uma transformação que havia sonhado em promover. Durante a reunião de assinatura do contrato, Isabela observou cuidadosamente Rafael revisar cada cláusula uma última vez. Sua atenção aos detalhes e preocupação em compreender completamente seus compromissos demonstravam a seriedade com que encarava a nova parceria. Rafael fez questão de expressar sua gratidão pela oportunidade, mas também de estabelecer claramente suas expectativas de desempenho. Prometeu que os veículos seriam tratados com o mesmo cuidado e atenção que dedicava a todos os seus trabalhos, independentemente do valor ou prestígio dos automóveis. Isabela ficou tocada pela humildade e profissionalismo de Rafael. Mesmo recebendo uma oportunidade que mudaria significativamente sua situação financeira, ele mantinha os pés no chão e o foco na qualidade do trabalho. Não havia arrogância ou presunção, apenas gratidão genuína e determinação para corresponder à confiança depositada nele. Ao finalizar a assinatura do contrato, ambos compreendiam que estavam iniciando muito mais do que uma simples parceria comercial. Havia um entendimento tácito de que aquela era uma oportunidade de crescimento mútuo. Rafael teria a chance de expandir seu negócio e melhorar a vida de sua família, enquanto Isabela finalmente encontrava um propósito genuíno para sua influência e recursos. O primeiro veículo da frota chegaria na semana seguinte para uma manutenção preventiva, marcando oficialmente o início de uma jornada que promovia transformar não apenas a situação financeira de uma família, mas também redefinir o significado de compaixão e oportunidade na vida de uma milionária em busca de propósito. 2 semanas após a assinatura do contrato, a oficina de Rafael havia se transformado em um verdadeiro caldeirão de atividade e renovação. O primeiro veículo da frota, um sedã executivo de luxo, estava sendo meticulosamente inspecionado por Rafael, que abordava cada detalhe com a precisão cirúrgica que havia se tornado sua marca registrada ao longo dos anos. Isabela visitava discretamente a oficina para acompanhar o progresso, sempre sob o pretexto de verificar a qualidade dos serviços prestados. Na realidade, ela se sentia profundamente satisfeita ao observar como Rafael havia abraçado a oportunidade com seriedade e dedicação excepcionais, superando até mesmo suas expectativas mais otimistas. O mecânico havia reorganizado completamente seu espaço de trabalho para acomodar adequadamente os veículos mais sofisticados. Investiu parte do primeiro pagamento em ferramentas especializadas e equipamentos de diagnóstico mais avançados, demonstrando visão estratégica e comprometimento com a excelência técnica exigida pelos novos desafios. Pedro continuava frequentando a oficina após a escola, agora com ainda mais interesse,
pois os veículos da frota apresentavam tecnologias e sistemas que ampliavam significativamente suas oportunidades de aprendizagem. Rafael aproveitava cada momento para explicar ao filho o funcionamento de componentes eletrônicos avançados, sistemas de navegação e dispositivos de segurança modernos. Ana, embora menos interessada nos aspectos técnicos da mecânica, havia se tornado uma pequena assistente administrativa informal, ajudando o pai a organizar documentos, anotar informações sobre os serviços realizados e manter registros detalhados de cada veículo atendido. Sua organização natural e atenção aos detalhes impressionavam até mesmo Isabela. A renda estável proporcionada pelo contrato começou a impactar positivamente vários aspectos da vida familiar. Rafael pode finalmente substituir alguns eletrodomésticos que estavam funcionando precariamente há anos, comprar materiais escolares de melhor qualidade para os gêmeos e até mesmo permitir pequenos prazeres como ocasionais refeições em restaurantes simples da região. Mais significativo do que as melhorias materiais era o alívio do estresse financeiro constante que havia dominado a vida de Rafael desde a morte de sua esposa. Pela primeira vez em anos, ele conseguia dormir sem se preocupar constantemente sobre como pagaria as contas do mês seguinte ou se teria recursos suficientes para alguma emergência médica dos filhos. Durante uma dessas visitas de acompanhamento, Isabela observou uma cena que a emocionou profundamente. Rafael estava ensinando Pedro a usar um equipamento de diagnóstico computadorizado, explicando pacientemente como interpretar os códigos de erro e identificar problemas nos sistemas eletrônicos do veículo. A concentração e o interesse genuíno do menino eram evidentes, assim como o orgulho paterno nos olhos de Rafael. Ana estava sentada em sua mesa improvisada, não apenas fazendo os deveres escolares, mas também lendo um livro adicional sobre administração de pequenos negócios que havia encontrado na biblioteca da escola. Quando questionada sobre sua escolha de leitura, ela explicou timidamente que queria entender melhor como ajudar o pai a organizar a oficina de forma mais eficiente. A transformação na confiança de Rafael era notável. Seus movimentos eram mais seguros, sua postura mais ereta, e havia uma nova energia em sua forma de falar sobre o futuro. O reconhecimento profissional que o contrato representava havia reacendido sonhos que ele havia enterrado sob anos de dificuldades e sobrevivência diária. Isabela começou a perceber que sua presença regular na oficina estava se tornando parte natural da rotina familiar. Pedro e Ana a cumprimentavam com familiaridade crescente, e Rafael havia desenvolvido uma confiança que permitia conversas mais profundas sobre seus planos e aspirações para o futuro. Durante uma dessas conversas, Rafael mencionou casualmente seu sonho antigo de expandir a oficina, talvez um dia ter um espaço maior onde pudesse oferecer serviços mais especializados e até mesmo contratar alguns funcionários. Falou sobre como gostaria de criar oportunidades de emprego para outros pais de família da região que estavam passando por dificuldades similares às que ele havia enfrentado. Isabela ficou tocada pela generosidade natural de Rafael. Mesmo começando a prosperar, seus pensamentos já se voltavam para formas de ajudar outros. Essa característica confirmou ainda mais sua convicção de que havia escolhido a pessoa certa para receber sua ajuda disfarçada. O mecânico também compartilhou suas preocupações sobre a educação dos filhos. Embora estivesse extremamente orgulhoso do desempenho acadêmico de Pedro e Ana, sabia que suas limitações financeiras ainda restringiam as oportunidades educacionais que poderia oferecer a eles. Mencionou programas de inglês, cursos de informática e atividades extracurriculares que gostaria que os filhos pudessem frequentar. Isabela ouviu atentamente, mentalmente catalogando cada necessidade e aspiração mencionada por Rafael.
Cada informação compartilhada se tornava um elemento adicional em seu plano mestre de transformação gradual da vida daquela família, sempre respeitando a dignidade e autonomia do mecânico. A qualidade excepcional dos serviços prestados por Rafael rapidamente chamou a atenção de outros executivos que utilizavam os veículos da frota. Comentários elogiosos sobre a atenção aos detalhes, pontualidade e honestidade do mecânico começaram a circular, criando naturalmente oportunidades para novos contratos e recomendações. Rafael tratava cada veículo como se fosse de sua propriedade, verificando não apenas os problemas específicos solicitados, mas realizando inspeções completas que frequentemente identificavam questões potenciais antes que se tornassem problemas maiores. Essa proatividade e cuidado extra demonstravam o caráter excepcional que havia inicialmente atraído Isabela. Um incidente particular marcou profundamente Isabela. Durante a manutenção de um dos veículos, Rafael descobriu que havia sido utilizada uma peça de reposição de qualidade inferior em um reparo anterior, comprometendo a segurança do automóvel. Em vez de simplesmente corrigir o problema e cobrar pelo serviço, ele contatou imediatamente Isabela para explicar a situação e recomendar uma oficina de confiança, onde o reparo original poderia ser contestado. Essa honestidade absoluta, mesmo quando poderia ter resultado em lucro adicional, confirmou para Isabela que Rafael possuía um caráter raro e precioso. Estava claro que sua integridade não seria comprometida nem mesmo pela melhoria em sua situação financeira. As semanas que se seguiram trouxeram uma estabilidade e esperança que a família de Rafael não experimentava há anos. O futuro, que antes parecia incerto e desafiador, agora brilhava com possibilidades genuínas de crescimento e prosperidade construídas sobre fundações sólidas de trabalho árduo e mérito pessoal. 2 meses após o início do contrato, a vida de Rafael havia encontrado um ritmo próspero e estável que permitia finalmente vislumbrar um futuro promissor para sua família. A oficina prosperava não apenas com os veículos da frota de Isabela, mas também com novos clientes que chegavam através de recomendações e da crescente reputação de excelência que Rafael havia consolidado. Isabela observava com satisfação crescente como a confiança renovada de Rafael se refletia em todos os aspectos de sua vida. Ele havia contratado um jovem aprendiz da região, João, um rapaz de 18 anos cujo pai havia perdido o emprego recentemente. A decisão de oferecer oportunidade a outro jovem em dificuldades demonstrava como a prosperidade estava ampliando o coração generoso que Rafael sempre possuíra. Durante uma visita de rotina, Isabela presenciou uma conversa entre Rafael e João que a emocionou profundamente. O mecânico estava ensinando ao jovem não apenas técnicas de reparo, mas também valores fundamentais sobre honestidade profissional, relacionamento com clientes e importância da educação continuada. Era evidente que Rafael via em João uma oportunidade de transmitir não apenas conhecimento técnico, mas também princípios de vida. Pedro e Ana haviam se adaptado maravilhosamente às mudanças positivas em suas vidas. O menino agora passava ainda mais tempo na oficina, aprendendo não apenas sobre mecânica, mas também observando como o pai gerenciava o negócio, tratava funcionários e mantinha relacionamentos profissionais. Ana continuava destacando-se academicamente e havia assumido responsabilidades administrativas mais complexas, demonstrando uma maturidade impressionante para sua idade. Foi durante esse período de estabilidade crescente que Isabela decidiu implementar a próxima fase de seu plano. Através de contatos em instituições educacionais de prestígio, havia identificado programas de bolsas de estudo baseados em mérito acadêmico que seriam perfeitos para Pedro e Ana. A chave era apresentar essas oportunidades de forma natural, como descobertas casuais e não como intervenções direcionadas.
Isabela mencionou casualmente durante uma conversa com Rafael que havia lido sobre um programa especial para estudantes talentosos em matemática e ciências oferecido por uma escola técnica renomada. Explicou que o programa oferecia bolsas integrais para estudantes de famílias de baixa renda que demonstrassem aptidão excepcional, exatamente o perfil que Pedro apresentava. Rafael demonstrou interesse imediato, mas também preocupação sobre a capacidade de Pedro de competir com estudantes de escolas particulares que tiveram acesso a recursos educacionais superiores. Isabela tranquilizou-o, explicando que o programa valorizava especificamente o potencial bruto e a dedicação dos candidatos, não necessariamente sua preparação formal prévia. Similarmente, Isabela mencionou um programa de bolsas em uma escola preparatória de humanidades que procurava estudantes excepcionais em literatura e línguas. Ana se encaixava perfeitamente no perfil desejado, e o programa incluía não apenas educação de qualidade superior, mas também preparação específica para vestibulares de universidades de prestígio. A reação de Rafael foi uma mistura de esperança e apreensão. Por um lado, reconhecia que tais oportunidades representariam um futuro transformador para seus filhos. Por outro, preocupava-se com sua capacidade de apoiar adequadamente as crianças em ambientes educacionais mais exigentes e competitivos. Isabela ofereceu-se para ajudar Rafael a pesquisar mais detalhes sobre os programas e até mesmo acompanhá-lo às visitas nas escolas, se ele achasse apropriado. Sua oferta foi apresentada como um interesse natural de alguém que havia se tornado amiga da família e que se preocupava genuinamente com o futuro das crianças. Durante as semanas seguintes, Rafael dedicou tempo considerável pesquisando os programas educacionais. Conversou extensivamente com Pedro e Ana sobre as oportunidades, explicando tanto os benefícios quanto os desafios que enfrentariam. Queria garantir que qualquer decisão fosse tomada com pleno conhecimento e consentimento dos filhos. Pedro demonstrou entusiasmo genuíno pela possibilidade de estudar em uma escola técnica de alta qualidade. Sua paixão por matemática e ciências havia crescido constantemente, e a perspectiva de ter acesso a laboratórios bem equipados e professores especializados o animava tremendamente. Ana, embora mais reservada, também expressou interesse no programa de humanidades, especialmente nas oportunidades de estudar idiomas estrangeiros e literatura avançada. A família realizou várias reuniões para discutir as implicações das possíveis mudanças. Rafael queria garantir que as crianças compreendessem que a aceitação em programas de bolsa traria responsabilidades aumentadas e expectativas mais altas. Também discutiram como manteriam sua proximidade familiar, mesmo com horários escolares mais exigentes. Isabela acompanhou Rafael e as crianças durante as visitas às escolas, apresentando-se simplesmente como uma amiga da família, interessada em apoiar as oportunidades educacionais das crianças. Sua presença oferecia uma perspectiva adicional e uma fonte de apoio moral durante um processo que era simultaneamente emocionante e intimidador para Rafael. Durante essas visitas, ficou evidente que Pedro e Ana possuíam o talento e a dedicação necessários para prosperar nos programas oferecidos. Seus desempenhos em entrevistas e testes preliminares impressionaram educadores experientes, confirmando que mereciam genuinamente as oportunidades que estavam surgindo. O processo de candidatura exigiu documentação extensa e ensaios pessoais que Rafael ajudou os filhos a preparar. Isabela ofereceu assistência discreta, revisando materiais e fornecendo sugestões, sempre cuidando para não interferir excessivamente no processo que deveria refletir autenticamente as capacidades e aspirações das crianças. Enquanto aguardavam os resultados das candidaturas, a atmosfera na oficina era de esperança cautelosa.
Rafael continuava focado em seu trabalho, mas havia uma energia diferente, a sensação de que mudanças positivas, significativas, estavam no horizonte para sua família, resultado direto de anos de trabalho árduo e integridade pessoal finalmente sendo recompensados. A carta chegou numa manhã ensolarada de quinta-feira, carregando consigo o poder de transformar sonhos em realidade. Rafael segurava com mãos trêmulas os envelopes que continham as respostas das escolas, onde Pedro e Ana haviam se candidatado para os programas de bolsa. O nervosismo em seus olhos contrastava com a esperança que havia cultivado ao longo das semanas de espera. Isabela havia chegado à oficina mais cedo naquele dia sob o pretexto de verificar um dos veículos da frota, mas, na realidade, compartilhando da ansiedade da família sobre os resultados que poderiam redefinir o futuro de Pedro e Ana. Sua presença oferecia apoio emocional durante um momento que ela sabia ser crucial para os próximos passos de seu plano de transformação. Pedro foi o primeiro a abrir sua carta, seus dedos jovens lutando com o envelope lacrado enquanto o coração disparava em antecipação. Quando finalmente conseguiu extrair o documento oficial, seus olhos percorreram rapidamente as linhas iniciais antes de um sorriso radiante iluminar completamente seu rosto. Havia sido aceito no programa de bolsa integral da escola técnica, reconhecido como um dos candidatos mais promissores do processo seletivo. Ana abriu sua carta com mais cautela, quase como se temesse que a demora pudesse influenciar o resultado. Quando leu as primeiras palavras, confirmando sua aceitação no programa de humanidades, lágrimas de alegria começaram a escorrer por suas bochechas. A carta elogiava especificamente sua maturidade intelectual e paixão pela literatura, características que haviam impressionado profundamente o comitê de seleção. Rafael abraçou seus filhos com uma emoção que transcendia palavras. Por um momento, o homem forte e resiliente que havia enfrentado tantas adversidades permitiu-se chorar abertamente, não de tristeza, mas de uma alegria avassaladora que reconhecia a magnitude das oportunidades que se abriam para Pedro e Ana. Isabela observava a cena familiar com o coração aquecido, sabendo que estava testemunhando um momento definitivo na jornada de transformação que havia iniciado meses antes. Sua satisfação ia muito além da simples realização de um plano. Era a confirmação de que compaixão genuína e oportunidades bem direcionadas poderiam realmente mudar vidas de forma profunda e duradoura. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de preparativos e adaptações. Rafael dedicou tempo considerável visitando as novas escolas, conhecendo professores e compreendendo as expectativas acadêmicas que Pedro e Ana enfrentariam. Sua preocupação paternal era evidente, mas também sua determinação de apoiar os filhos em sua nova jornada educacional. Pedro mergulhou entusiasticamente em livros de matemática e ciências avançadas, preparando-se para o nível mais elevado de educação que experimentaria. Ana fez o mesmo com literatura clássica e estudos de idiomas, sua paixão pela aprendizagem florescendo com a perspectiva de recursos educacionais superiores. Durante esse período de transição, Isabela implementou sutilmente a próxima fase de seu plano. Através de contatos no setor imobiliário, havia identificado uma casa modesta, mas confortável em um bairro seguro, próximo às novas escolas das crianças. A propriedade estava sendo oferecida em condições de financiamento excepcionalmente favoráveis, aparentemente devido à necessidade urgente de venda por parte do proprietário. Isabela mencionou casualmente a Rafael que havia ouvido sobre essa oportunidade imobiliária, apresentando-a como uma coincidência fortuita que poderia resolver simultaneamente a questão de proximidade às escolas e a aspiração de longa data da família de possuir uma casa própria. Rafael demonstrou interesse imediato, mas também preocupação realista sobre sua capacidade de assumir um financiamento habitacional.
Após visitar a propriedade com Pedro e Ana, Rafael ficou encantado com as possibilidades que a casa oferecia. Havia espaço suficiente para que as crianças tivessem quartos separados, uma área que poderia ser convertida em escritório para estudos, e até mesmo um pequeno quintal onde poderiam relaxar e brincar. Isabela ofereceu-se para acompanhar Rafael ao banco para discutir opções de financiamento, apresentando sua assistência como o apoio natural de uma amiga preocupada com o bem-estar da família. Sua presença durante as negociações oferecia não apenas apoio moral, mas também uma perspectiva experiente sobre questões financeiras complexas. O gerente bancário, após analisar a situação financeira melhorada de Rafael devido ao contrato estável de manutenção da frota, ofereceu condições de financiamento surpreendentemente favoráveis. A renda regular e previsível proporcionada pelo contrato com Isabela havia transformado Rafael de um risco de crédito questionável em um cliente desejável para instituições financeiras. A aprovação do financiamento representou outro marco significativo na transformação da vida da família. Pela primeira vez, desde a morte de sua esposa, Rafael teria uma casa própria onde criar seus filhos, proporcionando-lhes estabilidade habitacional e a segurança psicológica que vem com a propriedade residencial. Durante os preparativos para a mudança, Rafael refletiu sobre a sequência extraordinária de eventos positivos que haviam transformado sua vida em poucos meses. Do contrato de manutenção às bolsas de estudo dos filhos, da estabilidade financeira à nova casa, tudo parecia ter se alinhado de forma quase milagrosa. Embora Rafael ocasionalmente se perguntasse sobre a probabilidade estatística de tantas coincidências favoráveis, sua natureza grata e humilde o levava a aceitar essas bênçãos como recompensas merecidas por anos de trabalho árduo e integridade moral. Não suspeitava da orquestração cuidadosa por trás de sua boa fortuna, focando, em vez disso, em sua responsabilidade de aproveitar ao máximo as oportunidades que haviam surgido. Isabela observava com satisfação profunda como Rafael abraçava cada nova oportunidade com gratidão e determinação renovadas. Sua reação às mudanças positivas confirmava que havia escolhido a pessoa certa para receber sua ajuda. Alguém que valorizaria genuinamente as oportunidades e as utilizaria para construir um futuro melhor para sua família. 6 meses haviam se passado desde aquela primeira conversa na oficina, e a transformação na vida de Rafael e seus filhos era simplesmente extraordinária. A nova casa havia se tornado um lar acolhedor, onde Pedro e Ana prosperavam em seus estudos avançados, enquanto Rafael expandia gradualmente sua oficina com novos equipamentos e até mesmo um segundo funcionário. Isabela continuava suas visitas regulares, agora não apenas para acompanhar os serviços da frota, mas como uma amiga genuína da família que compartilhava suas alegrias e desafios cotidianos. Sua presença havia se tornado tão natural que Pedro e Ana a consideravam quase como uma tia querida, que sempre oferecia conselhos sábios e apoio incondicional. Durante uma dessas visitas, enquanto observava Rafael trabalhar com a mesma dedicação e integridade de sempre, Isabela sentiu que havia chegado o momento de uma conversa que vinha adiando há semanas. O peso do segredo que carregava sobre sua verdadeira identidade e o papel que desempenhara na transformação da vida da família havia se tornado cada vez mais difícil de suportar. Pedro estava na escola técnica, destacando-se em matemática avançada e robótica, enquanto Ana brilhava em seus estudos de literatura e havia começado a aprender francês com uma facilidade que impressionava seus professores. O sucesso educacional das crianças era resultado direto de seus talentos naturais, mas também das oportunidades que Isabela havia cuidadosamente orquestrado.
Naquela tarde específica, enquanto Rafael organizava suas ferramentas após completar a manutenção do último veículo da semana, Isabela tomou coragem para iniciar uma conversa que sabia que mudaria para sempre a dinâmica de seu relacionamento com a família. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ela procurava as palavras certas para revelar uma verdade que havia mantido em segredo por tanto tempo. Rafael notou a hesitação inusual de Isabela e perguntou gentilmente se estava tudo bem. Sua preocupação genuína com o bem-estar de alguém que considerava uma amiga valiosa apenas tornou mais difícil para Isabela encontrar coragem para continuar. Por um momento, ela considerou manter o segredo indefinidamente, mas sabia que a honestidade era fundamental para qualquer relacionamento verdadeiro. Com voz cuidadosa e coração acelerado, Isabela começou a contar sua verdadeira história. Explicou que não era simplesmente uma representante de empresas, mas sim a proprietária de um conglomerado empresarial significativo, herdeira de uma fortuna que lhe proporcionava privilégios e oportunidades inimagináveis para a maioria das pessoas. Rafael ouviu em silêncio, enquanto Isabela revelava como sua vida havia sido transformada naquele primeiro dia na oficina, quando testemunhou a dignidade, integridade e amor paternal que ele demonstrava diariamente. Explicou como a conversa sobre a perda de sua esposa e os desafios de criar os gêmeos sozinho havia tocado seu coração, de uma forma que mudou fundamentalmente sua perspectiva sobre propósito e significado na vida. A milionária continuou, revelando cuidadosamente como havia orquestrado as oportunidades que se apresentaram à família nos meses seguintes. O contrato de manutenção da frota era genuíno e baseado em mérito, mas ela havia deliberadamente estruturado para oferecer a Rafael uma chance de prosperidade. As bolsas de estudo das crianças eram legítimas e merecidas, mas ela havia usado sua influência para garantir que Pedro e Ana soubessem sobre esses programas. Isabela explicou sobre a casa, sobre como havia arranjos os termos favoráveis de financiamento através de contatos no setor bancário, sempre cuidando para que tudo parecesse natural e merecido. Sua voz carregava uma mistura de vulnerabilidade e esperança, enquanto aguardava a reação de Rafael a essa revelação que poderia mudar tudo entre eles. Rafael permaneceu em silêncio por vários minutos, processando as informações que acabara de receber. Sua mente trabalhava furiosamente, revisitando eventos dos últimos meses sob uma luz completamente nova. A sequência de oportunidades que havia parecido milagrosa agora fazia sentido de uma forma diferente, mas não necessariamente negativa. Quando finalmente falou, a voz de Rafael era calma, mas carregada de emoção. Perguntou a Isabela por que ela havia escolhido sua família para receber tamanha generosidade, por que havia se importado com estranhos que conhecera por acaso. Sua pergunta não carregava raiva ou ressentimento, mas sim uma curiosidade genuína sobre as motivações por trás de tanta bondade. Isabela explicou como sua vida privilegiada havia lhe proporcionado tudo materialmente, mas havia deixado um vazio profundo onde deveria estar o propósito genuíno. Contou sobre como conhecer Rafael e seus filhos havia despertado nela uma compaixão que não sabia que possuía, um desejo de usar sua fortuna para algo mais significativo do que luxos pessoais ou obrigações sociais superficiais. Ela enfatizou que, embora tivesse criado as oportunidades, todos os sucessos que a família havia alcançado eram resultado direto do mérito, trabalho árduo e caráter de Rafael. As bolsas de estudo das crianças foram conquistadas através de talento genuíno. A prosperidade da oficina era resultado da qualidade excepcional de seu trabalho. E a harmonia familiar era produto do amor e dedicação que ele investia como pai. Rafael perguntou se Isabela esperava algo em troca, se havia alguma agenda oculta por trás de sua generosidade.
Isabela assegurou-lhe que sua única expectativa era continuar sendo parte da vida da família como amiga, testemunhando e apoiando o crescimento e felicidade que ela havia ajudado a tornar possível. A conversa se estendeu pela tarde, explorando questões profundas sobre gratidão, dignidade, relacionamentos humanos e o verdadeiro significado de riqueza. Ambos compreenderam que estavam navegando território emocional delicado, redefinindo um relacionamento que havia se tornado precioso para ambos. Quando Pedro e Ana chegaram da escola naquela tarde, encontraram seu pai e Isabela conversando com uma intensidade que nunca haviam presenciado antes. Embora não compreendessem completamente a natureza da conversa, perceberam intuitivamente que algo significativo estava sendo discutido, algo que poderia afetar o futuro de sua família. A revelação de Isabela marcou o início de uma nova fase no relacionamento entre ela e a família de Rafael. Uma fase caracterizada por honestidade completa, gratidão mútua e um vínculo que transcendia qualquer diferença social ou econômica. Os dias que se seguiram à conversa foram dedicados a conversas profundas e reflexões sobre o significado verdadeiro de amizade, generosidade e família. Rafael passou várias noites refletindo sobre tudo o que havia descoberto. Inicialmente, sentiu-se dividido entre gratidão pela transformação extraordinária que sua vida havia experimentado e preocupação sobre aceitar tamanha ajuda de alguém que mal conhecia meses antes. No entanto, ao observar como Pedro e Ana haviam florescido com as novas oportunidades, compreendeu que rejeitar a generosidade de Isabela seria prejudicar o futuro de seus filhos por questões de orgulho pessoal. Mais importante ainda, Rafael reconheceu que o relacionamento que havia desenvolvido com Isabela era genuíno e baseado em respeito mútuo. Ela nunca havia tratado sua família com condescendência ou superioridade, nunca havia feito com que se sentissem como objetos de caridade. Em vez disso, havia se comportado como uma amiga verdadeira que simplesmente possuía recursos para ajudar quando oportunidades surgiam. Pedro e Ana, quando finalmente souberam a verdade sobre Isabela, reagiram com uma maturidade que surpreendeu até mesmo Rafael. Em vez de se sentirem envergonhados ou diminuídos por terem recebido ajuda, expressaram gratidão profunda e determinação renovada para aproveitarem ao máximo as oportunidades que lhes haviam sido proporcionadas. Ana, com sua perspicácia natural, observou que Isabela havia se tornado uma pessoa melhor através de sua generosidade, assim como eles haviam se beneficiado de sua bondade. Ela compreendeu intuitivamente que relacionamentos verdadeiros envolvem benefícios mútuos, mesmo quando esses benefícios assumem formas diferentes para cada pessoa envolvida. Pedro expressou admiração pelo modo como Isabela havia orquestrado sua ajuda de forma respeitosa, permitindo que a família mantivesse sua dignidade enquanto recebia apoio significativo. Sua compreensão madura da situação demonstrava como as oportunidades educacionais haviam contribuído para seu desenvolvimento intelectual e emocional. Isabela, por sua vez, sentiu-se profundamente aliviada por finalmente poder ser completamente honesta com a família que havia se tornado tão importante em sua vida. A aceitação e gratidão que recebeu de Rafael, Pedro e Ana confirmaram que havia tomado a decisão certa ao revelar sua verdadeira identidade e motivações. Nos meses que se seguiram, o relacionamento entre Isabela e a família evoluiu para algo ainda mais rico e significativo. Ela se tornou uma presença constante em suas vidas, não apenas como benfeitora, mas como uma amiga querida e figura maternal para Pedro e Ana, que haviam perdido a mãe em idade tão jovem. Isabela começou a participar mais ativamente da educação das crianças, oferecendo orientação sobre oportunidades futuras,
ajudando com projetos escolares complexos e proporcionando experiências educacionais que expandiam seus horizontes. Suas contribuições eram sempre oferecidas com humildade e aceitas com gratidão genuína. Rafael prosperou não apenas financeiramente, mas também pessoalmente. A estabilidade e segurança que a amizade com Isabela proporcionara permitiram-lhe relaxar sua vigilância constante contra adversidades financeiras e focar em aspectos mais profundos da paternidade e realização pessoal. A oficina de Rafael se tornou um exemplo de sucesso na comunidade local. Ele empregava agora 3 funcionários, todos jovens da região que necessitavam de oportunidades de trabalho e aprendizagem. Sua reputação de honestidade e qualidade atraía clientes de toda a cidade, criando um negócio próspero construído sobre fundações sólidas de integridade e excelência. Pedro e Ana continuaram destacando-se em suas respectivas escolas, não apenas academicamente, mas também como líderes entre seus colegas. A estabilidade emocional e financeira que haviam encontrado através da amizade de Isabela permitiu-lhes focar completamente em seus estudos e desenvolvimento pessoal. 2 anos após aquele primeiro encontro na oficina, a vida da família havia sido transformada de forma quase irreconhecível. Rafael possuía uma casa própria, um negócio próspero e, mais importante, a segurança de saber que seus filhos teriam oportunidades educacionais que poderiam levá-los a qualquer futuro que escolhessem perseguir. Isabela havia encontrado finalmente um propósito genuíno para sua riqueza e influência. Através de sua amizade com Rafael e seu papel na vida de Pedro e Ana, descobriu que a verdadeira satisfação vinha não de acumular bens materiais, mas de usar seus recursos para criar oportunidades significativas para outros. A transformação era completa. Uma família havia encontrado prosperidade e esperança, enquanto uma milionária havia descoberto compaixão e propósito. O que havia começado como um encontro casual em uma oficina mecânica havia evoluído para um relacionamento familiar que enriquecia as vidas de todos os envolvidos. Em retrospectiva, tanto Rafael quanto Isabela compreenderam que aquele primeiro dia na oficina não havia sido coincidência, mas sim destino. 2 vidas que precisavam uma da outra. Uma necessitando de oportunidades materiais, outra buscando significado espiritual, haviam se encontrado no momento exato quando ambas estavam prontas para a transformação que só poderia ocorrer através de generosidade genuína e gratidão sincera. A história da família de Rafael e da milionária Isabela tornou-se um testemunho poderoso de como a compaixão autêntica pode transformar vidas de formas inimagináveis, criando laços que transcendem diferenças sociais e econômicas para formar relacionamentos baseados em amor, respeito e humanidade compartilhada. Às vezes, os encontros mais casuais carregam dentro de si o poder de transformar destinos para sempre. Esta é a prova de que a bondade genuína, quando encontra corações gratos, pode criar milagres que beneficiam a todos os envolvidos. Se essa história tocou seu coração como tocou o meu, deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer essa incrível jornada de superação. Se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. E me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Adoro conhecer vocês.